Já sei, você está querendo emagrecer e está pesquisando aqui na internet algumas estratégias, suplementos e medicamentos que sejam realmente eficazes para a perda de gordura, acertei? Bom, se é isso mesmo que você está procurando, eu tenho uma coisa para te falar. Você chegou no lugar certo, ou melhor, no vídeo certo. Porque nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Ozempic, que sem dúvida nenhuma é um dos assuntos mais pesquisados da internet quando o assunto é emagrecimento, por ser um dos medicamentos mais usados no mundo inteiro por pessoas que querem, ou pelo menos que tentam emagrecer. E devido a toda essa repercussão que o Ozempic tem ganhado, o uso desse remédio gera cada vez mais polêmicas e principalmente cada vez mais dúvidas. Exatamente por causa disso que hoje eu quero e vou te explicar o que é o Ozempic, quais são as reais indicações para o uso desse medicamento, quais são os cuidados que você precisa ter caso você use esse medicamento para tentar emagrecer, quais são os possíveis efeitos colaterais que o Ozempic pode gerar para o teu organismo. E ainda vou compartilhar com você os resultados dos melhores estudos científicos que já foram realizados até hoje a respeito do uso de Ozempic para fins de emagrecimento. Então, fica aqui comigo e assiste esse vídeo aqui até o final, porque se você realmente quer emagrecer e pensou na possibilidade de usar o Ozempic, eu tenho certeza que as informações que você vai ter acesso a partir de agora vão te ajudar. Vem comigo. Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se esse é o primeiro vídeo meu que você assiste, ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e também preparador físico. E há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem emagrecer de maneira saudável, sem que elas precisem deixar de comer os alimentos que elas mais gostam, muito menos que elas precisem fazer alguma dieta mais restritiva. Até porque para emagrecer, ninguém precisa fazer nenhuma dieta maluca, ou então deixar de comer o que gosta, ou principalmente passar fome o dia inteiro. Na verdade, se você parar para analisar, o que acontece é exatamente o contrário. As pessoas que tentam emagrecer, fazendo essas estratégias malucas, se restringindo o tempo todo, cortando carboidratos, vivendo à base de água, ou então tomando shakes emagrecedores ao invés de comer um prato de comida, infelizmente acabam se frustrando e passam a vida inteira brigando com a balança e lutando contra o efeito sanfona. O que acontece é que quando a gente fala de emagrecimento saudável e principalmente de emagrecimento definitivo, existem algumas estratégias específicas que são muito eficazes e são super simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa. Inclusive, eu explico essas estratégias de emagrecimento no desafio Emagrecendo em 30 dias, por exemplo, que como o próprio nome já sugere, é um desafio de emagrecimento com desafios e tarefas diárias específicas de emagrecimento, onde além desses desafios, os participantes também têm acesso a um cardápio completo para todas as refeições do dia, a um livro de receitas e a vários outros materiais complementares com orientações, informações e estratégias valiosíssimas para a perda de gordura corporal. Eu criei o Desafio Emagrecendo em 30 Dias para ajudar aquelas pessoas que querem dar os primeiros passos na direção do emagrecimento de maneira natural e que não querem fazer nenhuma dieta restritiva ou então mudar completamente a rotina do dia para a noite. Exatamente por causa disso que eu vou liberando um desafio de emagrecimento por dia, porque daí fica super fácil da pessoa seguir ou fazer aquele desafio ou aquela tarefa específica daquele dia ao longo de 30 dias. E aí o participante vai acumulando vários desafios gradualmente e com isso vai conseguindo conquistar um resultado muito mais sustentável e mais duradouro de uma forma super leve e bem mais natural. E além do desafio Emagrecendo em 30 Dias, eu também criei o programa Emagrecimento Descomplicado, que é um método mais completo de emagrecimento, onde eu entrego um passo a passo detalhado com as melhores estratégias nutricionais junto com ferramentas comportamentais para quem quer emagrecer de maneira definitiva. Dentro desse programa Emagrecimento Descomplicado, eu compartilho várias estratégias nutricionais, ferramentas comportamentais e também materiais educativos exclusivos para quem quer aprender a se alimentar melhor e a melhorar o relacionamento com a comida para conseguir perder gordura corporal naturalmente, sem ter que deixar de comer o que gosta e sem precisar fazer nenhuma dieta restritiva. Caso você queira conferir algum desses programas ou desses materiais e assistir os depoimentos de alunos e de pacientes
que já participaram, ou então se você quiser agendar uma consulta nutricional online, exclusiva e individual comigo, independente da cidade ou do país que você mora, para que eu entenda os teus objetivos e consiga organizar um planejamento nutricional totalmente personalizado, de acordo com a tua rotina e conforme as tuas preferências alimentares e também necessidades nutricionais, eu vou deixar todos os links de cada um desses programas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Combinado? Bom, como eu falei para você no início desse vídeo, hoje a gente vai conversar sobre o Ozempic, que atualmente é um dos remédios mais usados no mundo inteiro por pessoas que querem ou que tentam emagrecer. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o teu like nesse vídeo para que eu entenda que esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo interessante para você e para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também querem e precisam emagrecer e podem se beneficiar muito com essas informações. Quando você faz isso, a gente faz uma corrente do bem, porque eu te ajudo com as informações que eu vou te passar gratuitamente, você me ajuda deixando o teu like e também compartilhando esse vídeo, e nós dois juntos ajudamos milhares de pessoas através dessas informações. Isso é muito legal, né? Deixou teu like? Se inscreveu no canal? Mesmo? Juradinho? Muito obrigado. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo sobre o Ozempic porque, embora eu seja nutricionista e não faça a prescrição de nenhum medicamento, eu tenho atendido cada vez mais pacientes que já usaram ou que querem usar o Ozempic e me perguntam durante a consulta sobre a minha opinião a respeito desse medicamento. Inclusive, eu já atendi alguns pacientes que nem mesmo se consultaram com o médico e simplesmente compraram o remédio na farmácia e começaram a usar por conta própria. E isso é muito, mas muito perigoso. Então, por favor, não faz isso. Foi exatamente por causa disso que eu achei importante gravar esse vídeo aqui pro meu canal, para explicar para as pessoas o que é o Ozempic, quando que o uso desse medicamento é indicado, segundo os estudos que já foram realizados, quais são os possíveis efeitos colaterais e, principalmente, se ele realmente funciona para o emagrecimento. Então, para a gente começar a conversar sobre o Ozempic, a primeira informação que eu preciso te passar é te explicar o que é esse tal de Ozempic. Ozempic é o nome comercial de um medicamento ou de um remédio que tem como princípio ativo uma substância chamada semaglutida, que basicamente é uma substância análoga com o GLP-1, que é a sigla para peptídeo semelhante a glucagon, ou em inglês, glucagon-like peptide. Uma substância análoga é uma substância parecida. Isso significa que a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, dentro do nosso organismo, gera efeitos parecidos ou tem uma ação semelhante aos efeitos que são gerados pelo peptídeo semelhante ao glucagon, que é mais conhecido como GLP-1. Esse tal de GLP-1 é um hormônio produzido pelo nosso organismo que está diretamente relacionado com a regulação da nossa glicemia, que basicamente é a quantidade de glicose circulante no nosso sangue ou na nossa corrente sanguínea. Então, de uma forma bem prática, para eu não complicar muito para você, o GLP-1 é um hormônio que estimula a produção ou a secreção de insulina pelo nosso pâncreas e faz com que a glicemia ou a quantidade de glicose no nosso sangue diminua, porque a insulina é um hormônio que literalmente pega a glicose que está circulando na nossa corrente sanguínea e joga para dentro das nossas células. Exatamente por causa disso que uma pessoa que é diabética, por exemplo, tem que aplicar insulina no corpo, porque como o organismo dessa pessoa não consegue mais produzir naturalmente a quantidade de insulina que ela precisa para conseguir captar essa glicose da corrente sanguínea, ela tem que aplicar a insulina para conseguir transportar essa glicose circulante no corpo dela para dentro das células. Entendido até aqui? Qualquer dúvida, pausa o vídeo e escreve tua dúvida para mim aqui embaixo nos comentários que eu te respondo, beleza? Bom, o que acontece é que quando a glicemia fica muito elevada ou muito alta no nosso organismo, o corpo entra em um estado chamado de hiperglicemia, ou seja, muita glicose. Já quando acontece o contrário, ou seja, quando a glicemia fica muito baixa, o corpo entra em um estado de hipoglicemia. É importante que você saiba dessa informação, porque o GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, é um hormônio que tem características hipoglicemiantes, exatamente porque ele estimula a produção de insulina no organismo, e a insulina é um hormônio hipoglicemiante, porque ela tira a glicose da corrente sanguínea e leva para dentro das nossas células. Ou seja, a insulina é um hormônio responsável por baixar ou por diminuir a nossa glicemia. E aí, voltando para o Ozempic, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, dentro do nosso organismo tem uma ação muito parecida ao GLP-1. Ou seja, ela também estimula a secreção de insulina e, com isso, gera uma redução ou uma diminuição da nossa glicemia. Exatamente por causa disso que o Ozempic é um medicamento que foi criado inicialmente para o tratamento da diabetes e não
para o emagrecimento. Puxa vida, Bruno, agora deu um nó na minha cabeça. Quer dizer então que o Ozempic não é um remédio específico para o emagrecimento? Sim, é exatamente isso que você entendeu. Embora muitas pessoas, principalmente muitos médicos, prescrevam Ozempic para o emagrecimento, na verdade, ele foi criado ou desenvolvido para tratar diabetes. Essa foi e ainda é a principal finalidade desse remédio. Só que o que acontece é que ao longo dos anos, conforme as pessoas diabéticas foram usando o Ozempic para tratar diabetes, os profissionais que acompanhavam esses pacientes começaram a perceber que essas pessoas que usavam o Ozempic por um certo tempo, além de tratar diabetes, também acabavam perdendo peso. E aí, foi a partir dessa observação ou desse acontecimento que os pesquisadores começaram a fazer alguns estudos mais específicos com os pacientes que usavam o Ozempic para entender melhor sobre a relação do Ozempic com o processo de emagrecimento. O que acontece é que, como a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, tem uma ação dentro do nosso organismo muito parecida com o GLP-1, além de estimular a produção de insulina, como eu já expliquei, ela também acaba desempenhando uma ação muito importante com relação à diminuição do apetite e ao aumento da sensação de saciedade, que são dois pontos essenciais para o processo de emagrecimento. Isso acontece porque, além de estimular a produção de insulina pelo pâncreas, a semaglutida também tem a capacidade de agir dentro do nosso cérebro, estimulando uma diminuição significativa do apetite e também aumentando consideravelmente a sensação de saciedade. E isso, naturalmente, acaba gerando um menor consumo de alimentos e, por consequência, um menor consumo de calorias. E consumir uma quantidade menor de calorias ao longo do dia para gerar o que a gente chama de déficit calórico é fundamental para o processo de emagrecimento. Além disso, a semaglutida e o GLP-1 também têm a capacidade de retardar o processo de esvaziamento gástrico depois das refeições. Ou seja, o estômago acaba ficando cheio por mais tempo e isso prolonga a sensação de saciedade e gera uma diminuição da vontade de comer, que é um grande problema para as pessoas que querem emagrecer e sentem muita fome ao longo do dia. E foi sabendo desses efeitos colaterais que são gerados pelo Ozempic durante o tratamento da diabetes que muitos médicos começaram a prescrever esse medicamento não só para tratar diabetes, mas também para fins de emagrecimento. Inclusive, só por curiosidade, existe até um nome para isso quando isso acontece, que é off-label, que é quando o médico prescreve um remédio que foi criado para uma determinada finalidade ou então para tratar uma certa doença, na expectativa de ter um efeito ou um benefício para outro objetivo ou para outra condição clínica que não consta na bula do remédio. Bom, e aí com isso, ou a partir disso, as pessoas começaram a usar o Ozempic, que é um remédio criado para tratar diabetes, com a finalidade de emagrecimento. Isso ao redor do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, em 2021, o Ozempic foi simplesmente o remédio mais vendido do país, segundo o guia da Interpharma do ano passado. O mais curioso de tudo isso é que o Ozempic não é um remédio barato, muito pelo contrário. Dependendo da dose que a pessoa vai precisar usar ao longo do mês, o custo do tratamento passa fácil dos R$1.000 por mês. E já adiantando uma informação muito importante que eu vou explicar melhor mais para frente do vídeo. Para você começar a ter um resultado um pouco mais expressivo com o uso do Ozempic com relação ao emagrecimento, você vai precisar usar ele por pelo menos uns 6 meses no mínimo. Eu falo isso porque os estudos que já foram realizados até agora, as pessoas que tiveram um resultado mais significativo com relação ao emagrecimento, usando o Ozempic, usaram o Ozempic todos os meses por pelo menos 1 ano ou mais. Então o valor do tratamento com o Ozempic é realmente bem alto. Só que apesar disso, como eu já falei, o Ozempic é um dos remédios mais vendidos do Brasil. Inclusive, o próprio laboratório que fabrica o Ozempic já avisou que pode ser que falte o Ozempic nas farmácias até o final do ano, porque eles já estão no limite da quantidade de produção desse medicamento ou no limite da quantidade que eles conseguem produzir. Então, além de ficar cada vez mais caro, pode ser que muita gente não consiga fazer o tratamento completo, mesmo que tenha dinheiro, por falta de medicamento. E o mais louco de tudo isso é que muitas dessas pessoas que gastam R$1.000 por mês ou mais para comprar o Ozempic são as mesmas pessoas que falam que não tem dinheiro para se consultar com um nutricionista. Sendo que, em média, o valor da consulta com um bom nutricionista normalmente é menos da metade do valor que a pessoa vai gastar para usar o Ozempic por um mês, que nem de longe é um tempo suficiente para começar a gerar um resultado mais significativo com relação ao emagrecimento. É claro que tem nutricionistas que cobram um valor um pouco maior e outros que vão cobrar um valor ainda menor, isso varia bastante. Mas o ponto com relação a isso é que se você pegar esse valor de R$1.000, que é um valor médio que as pessoas vão gastar para usar o Ozempic por um mês, você consegue tranquilamente se consultar
com um excelente nutricionista que vai te avaliar de maneira individual para entender tua rotina, as tuas preferências alimentares e necessidades nutricionais e vai organizar um planejamento nutricional individualizado, específico para você, totalmente personalizado de acordo com a tua rotina, com o teu estado de saúde atual e principalmente com os teus objetivos. Eu tô te falando isso porque independente do medicamento, da estratégia de emagrecimento ou até mesmo da cirurgia ou do procedimento estético que você fizer, como uma lipoaspiração ou uma cirurgia bariátrica, por exemplo, é indispensável que você cuide da tua alimentação. Porque se você usar um medicamento para emagrecer ou passar por um procedimento cirúrgico ou algum outro tratamento estético sem mudar os teus hábitos alimentares, em poucos meses você vai ganhar todo o peso novamente. Isso é um fato. Infelizmente, isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas que faz algum tratamento ou algum procedimento cirúrgico ou estético e não cuida da alimentação. Então é muito importante que você tenha consciência disso. Você quer emagrecer? Independente do que você está pensando em tomar ou em fazer, você precisa ter a consciência que você vai ter que ajustar a tua alimentação. Entendido? Bom, voltando para a questão do Ozempic, que eu te expliquei que ele é um remédio que foi criado para tratar diabetes, mas ele também está sendo usado por pessoas que querem emagrecer. Para diabetes, ele realmente é um medicamento que traz excelentes resultados. Mas e para o emagrecimento? Quais são os reais resultados que o uso do Ozempic pode gerar, segundo os estudos que já foram realizados? Bom, já existem alguns estudos super interessantes avaliando o uso do Ozempic para fins de emagrecimento. Tem um estudo, inclusive, que foi publicado no The Lancet, que é uma das mais importantes e mais respeitadas revistas científicas do mundo na área da medicina, que avaliou o uso do Ozempic para fins de emagrecimento em pessoas que eram obesas ou que pelo menos estavam com sobrepeso. Esse estudo, inclusive, é muito interessante porque, além de ter sido publicado em uma das maiores revistas de medicina do mundo, que é o The Lancet, ele também tem um alto grau de relevância científica, porque ele é um estudo randomizado, duplo cego e placebo controlado. Você não precisa entender nada disso ou não precisa entender o que isso significa, mas na prática, esse tipo de estudo é um dos mais fidedignos com relação aos resultados e também um dos mais difíceis de fazer, porque exige muito controle dos pesquisadores e principalmente dos avaliados. Eu até vou pedir para minha equipe deixar o link desse estudo aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ter acesso, para você conseguir analisar os resultados de uma forma mais detalhada. Mas basicamente, nesse estudo específico, os pesquisadores dividiram esses avaliados em 3 grupos. Para um dos grupos, eles deram uma dose semanal de 2,4 mg de semaglutida, para o outro grupo eles administraram uma dose semanal de 1,7 mg de semaglutida e para o terceiro grupo, eles aplicaram uma dose de placebo semanalmente. Placebo é tipo um remédio, só que sem nenhum princípio ativo. Ou seja, os pesquisadores fazem um medicamento exatamente igual ao medicamento ou à substância que eles estão testando e usam o placebo em algum dos grupos sem que ninguém saiba quem está tomando o quê. Quando um estudo é duplo cego, como foi o caso desse, por exemplo, nem os médicos ou os pesquisadores que aplicam ou que prescrevem o medicamento sabem quem está tomando o quê. Exatamente por isso que o nome dessa metodologia desse tipo de estudo é duplo cego placebo controlado. Entendido até aqui? Bom, voltando para os resultados do estudo, como eu te expliquei, nessa pesquisa foi administrada uma dose semanal de 2,4 mg de semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, em um dos grupos, 1,7 mg de semaglutida por semana no outro grupo, e o terceiro grupo recebeu placebo durante 68 semanas, ou seja, mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho menos. Lembra que eu te falei que o tratamento com Ozempic custa em média R$1.000 por mês? R$1.000 por mês é o valor médio que você vai gastar para comprar uma dosagem de 1 mg de Ozempic. Nesse estudo, por exemplo, um dos grupos tomou 2,4 mg e o outro 1,7. Se a gente arredondar para 2 mg por semana, já daria o dobro desse valor, ou seja, mais ou menos uns R$2.000 por mês. Nesse período de 1 ano e meio, por exemplo, que foi o tempo que realizaram o estudo, tomando 2 mg por semana e considerando o valor de R$2.000 por mês, você gastaria, em média, R$36.000. Essa informação é muito importante porque as pessoas nem pensam nisso no primeiro momento. E aí o que acontece é que elas começam a usar o Ozempic e não dão sequência no tratamento porque acaba realmente ficando muito caro. E isso é a pior coisa que você pode fazer, parar de usar um remédio no meio ou até mesmo no início de um tratamento. Ainda mais falando de um medicamento
medicamento, como é o caso do Ozempic, que tem um impacto significativo em todo o metabolismo da glicose e também na secreção de hormônios importantíssimos, como, por exemplo, a insulina. Então, antes de você usar qualquer remédio, você precisa pensar nisso, no custo total que você vai precisar gastar para conseguir seguir e manter o tratamento corretamente. Beleza? Entendido até aqui? Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo e assiste de novo a parte que você não entendeu. Combinado? Bom, mas digamos que dinheiro não seja um problema para você. Pelo menos não para pagar por um ano de tratamento com o Ozempic. Será que realmente vale a pena? Será que o Ozempic gerou um resultado realmente significativo com relação à perda de peso nas pessoas que usaram o Ozempic sem parar por 68 semanas? Essa é a pergunta de milhões. Bom, no caso desse estudo específico que foi publicado no The Lancet, os pesquisadores avaliaram um total de 437 participantes em 28 clínicas diferentes. Lembrando que todos eles eram obesos ou estavam com sobrepeso ou acima do peso ideal. A média de perda de peso no grupo que usou 2,4 mg de Ozempic por semana foi de 13% do peso total. Já o outro grupo, que usou 1,7 mg de Ozempic por semana, a média de perda de peso ficou em 9,6%, e no terceiro grupo, que tomou só o placebo, que não tinha o princípio ativo do Ozempic, ou da semaglutida, a média da diminuição de peso ficou em 2% ao longo de todo esse período. Isso significa que uma pessoa que pesava 100 kg no início do estudo, por exemplo, e estava no grupo que usou 2,4 mg de Ozempic por semana, depois de 68 semanas, perdeu em média 13 quilos e chegou no final da pesquisa pesando 87 quilos. Se essa mesma pessoa tivesse no grupo que usou 1,7 mg de Ozempic por semana, depois de 68 semanas, ela teria perdido em torno de 9 a 10 quilos e estaria pesando 90 quilos. E se ela tivesse no grupo que tomou placebo, ela perderia em torno de mais ou menos 2 quilos e ao final do estudo estaria pesando 98 quilos. Então, nesse caso desse estudo específico, o Ozempic ajudou sim na perda de peso. Porém, existem dois pontos muito importantes que a gente precisa levar em consideração. O primeiro ponto é que a média de quilos perdidos, se a gente pegar uma pessoa que pesa 100 quilos, por exemplo, e levando em consideração essa média mais alta de 13% de redução de peso ao final das 68 semanas, dá mais ou menos um ano e meio, que foi referente a esse grupo que usou essa dose de 2,4 mg por semana, dá uma média de mais ou menos 1 kg por mês. Se a pessoa pesasse mais do que 100 quilos, poderia ser um pouquinho mais. Se ela pesasse menos do que 100 quilos, poderia ser um pouquinho menos. Mas o ponto não é esse. O ponto é que é totalmente possível que você e qualquer outra pessoa consiga perder 1 kg por mês naturalmente, de forma saudável, sem fazer nenhuma dieta restritiva e sem precisar usar o Ozempic ou nenhum outro medicamento. Entenda, eu não estou dizendo para você que o Ozempic não funciona ou que ele não gera um certo resultado. Até porque o próprio estudo que eu estou citando para você confirma isso. Mas o ponto é que o resultado que foi gerado pelo uso do Ozempic, segundo os estudos que já foram realizados, não é um resultado tão expressivo a ponto de valer a pena você correr o risco de usar esse medicamento. Porque tanto o Ozempic como qualquer outro medicamento que você use pode gerar alguns efeitos colaterais no teu organismo. Isso está na bula de qualquer remédio ou de qualquer medicamento. Em algumas pessoas, a maioria dos efeitos colaterais vão ser um pouco mais leves, em outras mais pesados. Só que você só vai saber qual o tipo de efeito colateral que vai ser gerado no teu corpo e se vai ser gerado depois que você usar o medicamento. Além disso, um outro ponto super importante é o gasto que você teria para conseguir chegar nesse resultado que foi apresentado nesse estudo, que seria de mais ou menos 40 mil reais, levando em consideração a dosagem semanal que foi usada e o valor atual desse medicamento. Só que, como a própria empresa fabricante do Ozempic, que é uma empresa chamada Novo Nordisk, já avisou que vai começar a faltar o Ozempic nas farmácias até o final do ano, porque essa empresa não está dando conta de produzir uma quantidade conforme a demanda atual desse medicamento, com certeza o preço do Ozempic, que já não é nada barato, vai aumentar ainda mais. Porque quanto maior for a demanda de algum serviço ou de algum produto e menor for a oferta ou a disponibilidade, maior vai ser o valor cobrado. Isso é uma regra básica do mercado e eu tenho certeza que você sabe disso. Então, muito provavelmente, o valor que você vai precisar desembolsar, ou que você vai ter que gastar para usar o Ozempic por um ano e meio, para talvez reduzir uma média de 10 a 13% do teu peso corporal atual, vai ser bem maior. Lembrando que se você usar o Ozempic ou qualquer outro medicamento, mas não melhorar os teus hábitos alimentares e não praticar exercício físico, assim que você parar de usar o remédio ou o medicamento, você vai começar a ganhar todo o peso novamente. E além desse estudo que foi publicado no The Lancet, foi feito com uma média de 400 pessoas, 437 para ser mais específico, tem um outro estudo bem interessante que foi feito com quase 2.000 pessoas e que foi publicado no The New England Journal of Medicine. Acho que é assim que se fala em inglês. Que assim como o The Lancet, também é uma revista ou um jornal científico super renomado no mundo inteiro com relação aos estudos e pesquisas científicas
na área da saúde. Nesse outro estudo, os pesquisadores avaliaram 1.931 participantes que tinham sobrepeso ou obesidade e que estavam com índice de massa corporal, que é mais conhecido como IMC, acima de 27. Essas quase 2.000 pessoas foram divididas em 2 grupos, e os 2 grupos receberam uma dieta para seguir e um plano de exercício que era igual para todo mundo. Só que em um dos grupos, além de seguir uma dieta para emagrecimento e praticar exercícios físicos de forma constante, eles também receberam uma dose semanal de Ozempic, ou de semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, de 2,4 mg, exatamente a mesma dosagem que foi usada nesse outro estudo que eu citei. Os participantes seguiram essas orientações durante 17 meses, que foi um tempo ainda maior do que esse primeiro estudo que eu falei, e ao final desse período de 17 meses, que deu quase 1 ano e meio, o grupo que seguiu a dieta e praticou exercícios físicos, mas não tomou Ozempic, teve uma diminuição média de 2,4% de peso corporal total. Já o grupo que seguiu a dieta, praticou exercício físico e ainda usou 2,4 mg de Ozempic por semana, de maneira constante durante 17 semanas, conseguiu perder em média 14,9% de peso corporal total. 15% vai, pra gente arredondar. Se a gente comparar entre esses 2 grupos, é uma diferença bem significativa. Só que, assim como o primeiro estudo, esse estudo também tem alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração, que são basicamente os mesmos pontos que eu falei a respeito do estudo anterior, que eu tô falando para você desde o início desse vídeo. O primeiro ponto é que esse resultado do Ozempic foi proporcionado em conjunto com uma reeducação alimentar associada à prática regular de exercícios físicos. Isso tem que ficar muito claro para você, porque parece óbvio, mas a esmagadora maioria das pessoas acha que vai conseguir emagrecer sem mudar nada na alimentação e sem praticar exercícios físicos, mas não vai. Eu sei que isso não é o que você queria ouvir, mas o meu papel aqui, enquanto profissional de saúde, não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que elas precisam ouvir. Até porque nenhuma informação que eu passo aqui no meu canal vem da minha cabeça. Todas as informações que eu passo, que eu compartilho, vêm de resultados de muitos estudos e de muitas pesquisas científicas que já foram realizadas sobre o assunto. E quando o assunto é emagrecimento, se tem uma coisa que é certa, é que quem quer emagrecer tem que cuidar da alimentação e tem que praticar exercícios físicos. Ponto. Ah, mas eu ouvi um nutricionista, um médico, uma blogueira dizendo que não precisa praticar exercício físico e nem cuidar da alimentação. E que em uma semaninha, tomando um remedinho ou um suplemento milagroso que ela usa e que ela me vende, eu vou conseguir perder 5, 10, 15, 20 quilos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você do fundo do meu coração. Você realmente acredita nisso? Sério mesmo? Você conhece alguém que emagreceu 10, 15, 20 quilos sem praticar exercício físico, comendo um monte de porcaria, bebendo álcool todo final de semana e tomando refrigerante praticamente todos os dias, sem fazer nenhuma dieta, só tomando um remedinho ou um suplementinho milagroso? Eu tenho certeza que não. Mas se por algum milagre da vida, das coincidências dos destinos, vier alguém aqui nos comentários falando: ah, eu conheço, eu sou essa pessoa, eu quero que você responda para mim nesse mesmo comentário por quanto tempo você ou essa pessoa que você conhece conseguiu manter o peso que ela perdeu sem praticar exercícios físicos e sem cuidar da alimentação. Eu tô falando isso porque, na verdade, existem sim pessoas que perdem 10, 15, 20 quilos ou até mais sem praticar exercício físico e sem cuidar da alimentação. Normalmente, são pessoas que passam por algum processo cirúrgico ou um procedimento estético como uma lipoaspiração e principalmente uma cirurgia bariátrica. Só que essas pessoas que passam por esses procedimentos clínicos e não melhoram os hábitos alimentares, em questão de poucos meses acabam ganhando todo o peso novamente. E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque a pessoa passa por um processo altamente invasivo que mexe com toda a estrutura do organismo dela e que não tem volta e volta a ter o mesmo peso de antes. E muitas vezes as pessoas acabam ganhando até mais peso do que o peso que elas tinham antes do procedimento. Isso, além de não fazer nenhum sentido, ainda é extremamente prejudicial para a saúde dessas pessoas. Então, independente do método de emagrecimento, da estratégia, do suplemento milagroso ou do remédio que você está pensando em usar para tentar emagrecer, você precisa entender que se você não ajustar a tua alimentação e se você não praticar exercícios físicos, você nunca vai conseguir emagrecer de maneira definitiva. Eu até vou repetir isso para ter certeza que você entendeu bem o que eu te falei. Se você não ajustar a tua alimentação e se você não praticar exercícios físicos de forma regular, você nunca vai conseguir emagrecer de maneira definitiva. Não importa o que você já escutou, não importa o que falaram para você, não importa o que eu ou o que você gostaria que fosse ou como a gente gostaria que fosse. Isso, felizmente ou infelizmente, é a mais pura verdade. Quer você goste ou não. É justo? Talvez não seja, mas é a realidade. E quem não entende isso passa a vida inteira brigando com a balança e lutando contra o efeito sanfona. Já quem entende e aceita essa realidade, emagrece, mantém o corpo magro
e muda completamente a qualidade de vida e principalmente o estado de saúde. É isso. Eu não estou dizendo que não existam casos que o uso de um medicamento como o próprio Ozempic ou que um procedimento estético ou um procedimento cirúrgico como a cirurgia bariátrica não seja recomendado, mas sim que essas indicações são para casos específicos e que mesmo assim, se essas pessoas que usarem o remédio por um tempo ou que passarem por alguma intervenção cirúrgica não ajustarem a alimentação e continuarem com os mesmos hábitos, elas com toda a certeza do mundo vão engordar novamente. Isso é um fato. Inclusive, com relação ao uso do Ozempic, o que poucas pessoas sabem é que ele pode gerar um efeito rebote de aumento ou de ganho de peso depois que as pessoas param com o tratamento. Isso, inclusive, foi comprovado em um estudo muito interessante que foi publicado no jornal americano da Associação de Medicina, mais conhecido como JAMA, J-A-M-A, que é uma revista científica ou um periódico científico mundialmente conhecido e altamente renomado. Nesse estudo, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Um dos grupos usou o Ozempic por 1 ano e 5 meses e o outro grupo usou o Ozempic só nos primeiros 5 meses iniciais dessa pesquisa e depois, durante o período de 1 ano, as pessoas desse outro grupo seguiram tomando placebo pensando que estavam tomando o medicamento. Os participantes do grupo que usou o Ozempic pelo tempo completo do estudo, de 1 ano e 5 meses, conseguiram perder, durante todo esse tempo, em média mais ou menos 8% do peso corporal inicial. Por outro lado, os participantes do outro grupo, que usou o Ozempic pelos primeiros 5 meses e depois tomou placebo, ao final desse tempo de 1 ano e 5 meses, que foi o tempo total do estudo, aumentaram em média 7% do peso corporal total que eles tinham na data de início da pesquisa. Isso deixa bem claro que se você usar o Ozempic por alguns meses e parar com o tratamento, porque é muito caro seguir comprando um remédio por um período maior de tempo ou por qualquer outro motivo, como por exemplo, caso você não aguente suportar alguns dos efeitos colaterais que ele pode gerar para o teu organismo, você corre um grande risco de engordar ao invés de emagrecer. E infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo com a maioria das pessoas que começa a usar o Ozempic por conta própria, sem orientação de um profissional capacitado. Além disso, também existem alguns efeitos colaterais que são gerados ou que são causados pelo uso do Ozempic, que também fazem com que muitas pessoas acabem desistindo do tratamento, como por exemplo, falta de apetite, a própria perda do prazer de comer os alimentos que as pessoas mais gostam, desconfortos gastrointestinais como azia, refluxo, gastrite, diarreia, náuseas, enjoos e episódios frequentes de dores de cabeça. Esses são só alguns efeitos colaterais mais comuns que são relatados inclusive na própria bula do remédio. Tá tudo lá. Existem ainda alguns outros possíveis efeitos colaterais que são bem mais graves, mas que têm uma menor incidência, só que podem acontecer com algumas pessoas, como por exemplo, alterações hepáticas, ou seja, problemas no fígado, problemas no pâncreas também e na vesícula biliar. Exatamente por causa disso que, se mesmo depois de todas as explicações, você ainda acha que faz sentido usar o Ozempic para você tentar emagrecer, é essencial que você busque o acompanhamento de um médico para que ele possa te acompanhar e te orientar durante todo o tempo de tratamento. Eu estou falando do Ozempic porque é o tema específico desse vídeo, mas na verdade, o uso de qualquer medicamento ou de suplemento deve sempre ser acompanhado por um profissional devidamente capacitado e devidamente habilitado para fazer essa orientação. Não é isso que todo mundo faz, eu sei, mas é isso que todo mundo deveria fazer. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero fazer um resumão de tudo que a gente conversou sobre esse medicamento chamado Ozempic. O Ozempic é um remédio que foi criado inicialmente para tratar diabetes e não para emagrecer. As pessoas usam ele para emagrecimento por causa de uma consequência de um dos possíveis efeitos colaterais. Lembrando que esse efeito colateral da perda de peso é um efeito colateral que pode ser até positivo para muitas pessoas ou para a maioria das pessoas, mas existem vários outros efeitos colaterais que podem ser desencadeados com o uso do Ozempic que não são nada interessantes para a saúde ou para o corpo de ninguém. Além disso, esse efeito com relação à perda de peso só foi significativo nas pessoas que usaram o Ozempic em doses maiores do que normalmente as doses que as pessoas usam e por um tempo acima de 1 ano. Pelo menos nos estudos de alta relevância científica, como por exemplo esse que eu te falei, que foi publicado no The Lancet, o publicado no The New England Journal of Medicine e também o que foi publicado no JAMA. Inclusive, como eu já tinha falado, só para você lembrar, se você quiser analisar com mais detalhes todos esses estudos que eu citei aqui no vídeo sobre o Ozempic, eu vou deixar o link de cada um deles aqui embaixo na descrição. E um outro ponto bem importante sobre o Ozempic, que eu comentei com você agora há pouco, mostrando os resultados de um estudo que foi feito para avaliar exatamente isso, é o efeito rebote que ele pode gerar no organismo depois
que as pessoas param de usar esse medicamento. Por isso, se você assistiu esse vídeo até aqui e realmente quer emagrecer da maneira certa e de forma definitiva, para você nunca mais engordar novamente e para você conseguir manter o teu peso por toda a tua vida, ou pelo menos por um longo período de tempo, é muito importante que você repense se realmente vale a pena usar o Ozempic ou qualquer outro medicamento. Porque no início você até vai conseguir ver um certo resultado, mas como eu já expliquei, se você não melhorar os seus hábitos alimentares e também se você não movimentar o teu corpo, praticando de forma regular algum exercício físico, você muito provavelmente vai se decepcionar bastante com o resultado. E infelizmente é isso que acontece com a grande maioria das pessoas que tentam emagrecer através do uso de algum medicamento ou fazendo alguma dieta que seja mais restritiva. Se você quiser contar com a minha ajuda durante o processo de emagrecimento para conseguir perder gordura corporal de forma saudável, sem precisar tomar nenhum remédio e sem precisar fazer nenhuma dieta restritiva ou deixar de comer os alimentos que você mais gosta, apenas fazendo pequenos ajustes nas refeições e principalmente nas combinações de alimentos que você come ao longo do dia, para que o teu metabolismo consiga mobilizar uma quantidade maior de gordura corporal naturalmente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você entrar em contato com a minha equipe para receber todas as informações sobre o meu acompanhamento nutricional exclusivo feito de forma online através de videochamada. E além desse link com informações sobre o meu acompanhamento individual, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Desafio Emagrecendo em 30 Dias e também do programa Emagrecimento Descomplicado, para você conferir vários depoimentos de alunos e de pacientes que já seguiram as orientações que eu ensino dentro de cada um desses programas. Caso você tenha ficado com mais alguma dúvida sobre o Ozempic, é só escrever a tua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu te respondo. E se você gostou desse vídeo, se essas informações realmente te ajudaram, por favor, não esquece de deixar o teu like, porque isso me motiva muito para gravar cada vez mais conteúdos aqui para o canal, de forma totalmente gratuita, para ajudar você a cuidar cada vez melhor da tua própria saúde. E se por acaso você ainda não é um inscrito ou inscrita aqui do canal, clica no botão inscrever-se, que está aparecendo aqui embaixo, e no sininho que tem do lado desse botão, para você receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um novo conteúdo. Inclusive, se você quiser acompanhar mais de perto a minha rotina e quiser que eu responda alguma pergunta sobre algum outro assunto, começa a me seguir lá no meu Instagram, que é @BrunoMotaNutri, porque lá no meu Instagram eu consigo abrir caixinhas de perguntas para responder sobre essas dúvidas e tenho um contato mais próximo com os meus seguidores. Sobre o Ozempic, eu acho que era isso. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui e principalmente por você acompanhar o meu trabalho. Esse vídeo está terminando, mas eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal com dicas valiosas sobre emagrecimento como sugestão na tela final para você continuar com o teu aprendizado. Beijo grande no teu coração, muita saúde para você e para toda a tua família, juízo nessa tua cabecinha, não esquece de beber água e eu espero te encontrar no meu próximo vídeo. Até mais!